irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração nesta noite. Para darmos início aos nossos trabalhos, nós vamos fazer a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Vai ser uma leitura aberta assim, aleatoriamente. E o que é que nós temos para nós, né? Em louvor do equilíbrio. Esse é o nosso tema. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam retiradas dentro de vós, bem como toda a malícia. Paulo, Efésios 4:31. Na praticenda comum, surpreendemos a lição do equilíbrio que exclui todo o assalto da violência e qualquer devoção à injustiça. Nas cidades litorâneas, bisques reprimem o mar furioso, prevenindo calamidades e arrasamentos. Nos grandes edifícios modernos, para raios seguros, coíbem o impacto fulminatório das faíscas elétricas. Desde tempos longevos, esgotos sólidos extraem detritos do povo humano. Cada templo doméstico possui sistemas habituais de limpeza. Entretanto, no campo do espírito, o homem desavisado acalenta nas fibras do próprio ser o lodo da maledicência e o lixo da mágoa, libertando os raios da blasfêmia e a onda letal da ira, ferindo os outros e atormentando a si mesmo. Quantas enfermidades nascem dos pântanos da amargura, e quantos crimes se configuram no extravasamento da cólera, impossível enumerá-los. Se a mensagem do Evangelho, que anuncia as boas novas da redenção, foge assim ao domínio da viciação e da crueldade. À frente da imitação e do desalento, da agressividade e da injúria, oferece o dom inefável de sua paz, falando para o bem ou silenciando na grande compreensão, porque em ti que guardas o nome do Cristo, empenhado na própria vida. O reino do amor deve começar. Fechemos nossos olhos para a nossa prece inicial. Deus, Pai de amor, Jesus amado Mestre querido, nossos amigos espirituais presentes, no carro de Deus, mais uma vez agradecemos profundamente por estarmos aqui nesse dia. Essa oportunidade de mais uma vez estarmos aqui em estudo, buscando o fortalecimento dos nossos espíritos. Abençoe, pois, a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, de modo especial, eu peço pela nossa oradora da noite, nossa irmã Alciane, que todos os fluidos de amor e de paz possam reinar entre nossos corações, que assim seja. E como eu já falei, nós temos a nossa irmã Joseandra, que vai nos trazer o tema o amor como combustível para o espírito. Com ela a palavra. Boa noite a todos. Toda vez que nos encontramos nesta casa de consolo e oração, posso dizer que a emoção sempre toma conta do meu ser pela oportunidade de estarmos juntos, pela oportunidade do aprendizado,
pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que, acima de tudo, nos esclarece, que, acima de tudo, nos dá todos os dias motivos para continuar lutando incessantemente para sermos pessoas melhores. E que Jesus, o nosso amado Mestre, possa estar presente na noite de hoje, tirando das nossas mentes e dos nossos corações, pelo menos momentaneamente, as nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos, para que possamos reflexionar na noite de hoje, falando do amor universal, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus por todos nós. O amor como combustível para o espírito. Inicialmente, nós poderíamos fazer uma metáfora: combustível. O que seria o combustível para o veículo, para o carro, para a moto? Nós poderíamos nos perguntar: o veículo anda sem combustível? Não, ele fica parado, não é mesmo? Ele sem combustível não sai do lugar. Onde você estiver, ele vai parar e não vai andar. Por mais que o veículo seja um veículo novo, com um motor possante, seja um veículo que as rodas estão intactas, estão boas, o motor está bom, ele está todo novinho, bom, mas ele não anda sem combustível. Então, pensando nisso, nós poderíamos fazer esse comparativo. O espírito, ele se move sem amor? Em outras palavras, o espírito, ele evolui sem amor? Ele consegue se melhorar sem o amor, sem o cultivo do amor no seu tempo interior? Poderíamos ainda nos perguntar: sem o amor, o espírito estaciona? O espírito, ele pode retroagir? Não. Os espíritos nos dizem que o espírito, esse ser, tudo que nós conquistamos, nós não perdemos. Em virtudes, nada é perdido. Mas nós podemos sim, como espíritos, estacionar. Ou seja, é como se o nosso tanque de combustível estivesse vazio e a gente prefere estacionar, porque a gente não quer colocar o combustível num potinho, colocar lá no carro, botar ele para rodar, levar para o posto, abastecer. A gente não quer ter trabalho, a gente não quer se movimentar, a gente não quer se mover. Mas imaginemos que esse combustível, o amor, ele chega no tanque. Ele chega no tanque da alma. E o que é que ocorre quando esse amor chega no tanque da alma, no tanque do espírito? Tudo muda. Os paradigmas mudam, a forma de pensar muda, a forma das palavras mudam, a forma de tratar o outro muda, os nossos comportamentos se alteram e sempre para melhor. Por quê? Porque aquele combustível nada mais, nada menos do que o amor de Deus, o amor da criação. Após essa metáfora, nós vamos começar. Vocês receberam uma mensagem, o amor. Por que eu resolvi imprimir? Porque é uma mensagem linda do Emmanuel para a gente começar a falar do amor. O amor é um sentimento. O amor, como definir, como conceituar o amor? É claro que tem a definição na psicologia, a definição espiritual, várias definições de amor, apesar de que nenhuma totalmente 100% conceituada, seu conceito 100%. Mas a gente
vamos começar a ler essa mensagem do Emmanuel para nos trazer algumas elucidações sobre esse sentimento pleno que é o amor. E essa mensagem é do livro Pensamento e Vida, do capítulo 30, do Emmanuel, uma psicografia do Chico, intitulada Amor. Quem tiver, quiser acompanhar, quem não tiver ainda tem aqui, tá, gente? Pode vir pegar. E o Emmanuel começa dizendo o seguinte: o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. O que é que significa isso? A primeira frase dessa mensagem significa dizer o quê? Que a fonte do amor universal é Deus. Ou seja, esse amor puro, esse amor perfeito, esse amor pleno, ele vem de Deus. Deus é uma usina de amor. Deus gera amor. E nós, as suas criaturas, nós não temos estrutura para gerar amor. Então, qual é a nossa função aqui no universo como criaturas? Ou seja, esse ser individualmente criado, qual a nossa função dentro da criação? E aí nós começamos a refletir e percebemos o quê? Que nós, criaturas, nós refletimos o amor de Deus. Esse amor de Deus que é puro, que é pleno, que é perfeito, que é absoluto. Olha que interessante. Então, quando nós nos conectamos com Deus, quanto mais nós nos conectamos com Deus, mais nós refletimos o amor de Deus. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, menos nós refletimos o amor de Deus. Olha como é interessante. O amor de Deus, vamos imaginar o sol. O sol que ilumina todos, indistintamente. O bom, o que não aprendeu ainda, o rico, o pobre, o preto, o branco. O sol, onde chegar a luz do sol para um, vai chegar para os outros, indistintamente. O amor de Deus é como um sol. É como um sol intenso que chega a todos os seres. Seres, homens, natureza, plantas, animais, chega a tudo e a todos. Mas há um detalhe. Esse sol, ele vai chegar nos anjos. Vai, também. Mas qual a diferença? Os anjos absorvem muito mais do que nós. Olha que interessante, vamos pensar. Quem mais absorve o amor de Deus? Os mais evoluídos. Aqueles que mais aprenderam, mais absorvem o amor de Deus. Se mais absorve o amor de Deus, mais reflete o amor de Deus. E quando isso ocorre, esse amor sai como do ser? Através do seu comportamento e do seu doar para o outro. Então, pensando nisso, cada criatura capta, absorve, vamos dizer assim, esse amor de conformidade com o seu grau evolutivo. Então, essa primeira frase do Emmanuel, ela é impactante. Porque muitas vezes nós pensamos e como funciona esse amor dentro de nós, como é esse amor de Deus. E é assim, nós refletimos esse amor do Criador, porque nós somos as suas criaturas. A segunda frase, ele começa a dizer: brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. O amor de Deus é o equilíbrio dos mundos. Quem sustenta o universo, quem sustenta, quem equilibra tudo que existe
é o amor de Deus. É esse amor absoluto do Criador, é esse amor pleno, é esse amor perfeito do Criador. E aí, o Emmanuel continua. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo impulso de solidariedade entre os homens. Ou seja, esse amor puro de Deus está em todo lugar, está em todas as religiões, está em todos os seres. Se a gente for pensar, e mais na frente ele fala o seguinte, plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado. O amor é hálito dele mesmo penetrando o universo. Vamos imaginar o fluido cósmico universal, que está em todo lugar. E o amor de Deus é esse plasma divino, que está no fluido cósmico universal, que está em todo lugar. Emmanuel continua, vemo-lo assim, com silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Nessa frase nós poderíamos interpretar da seguinte forma: Deus não nos ama por merecimento. Não. Não é merecimento. Porque o amor de Deus é gratuito. Deus nos ama. Não há necessidade da gente estar fazendo bem ou mal para Ele nos amar. O amor dele chega a todos os seres da criação. Chega a 100% da sua criação. Por que é importante nós percebermos e reflexionarmos sobre isso? Porque muitas vezes nós nos sentimos abandonados. Diante de uma adversidade, de uma situação mais complexa em nossas vidas, nós sentimos que estamos sozinhos. E é preciso que a gente pense que esse amor pleno, esse amor absoluto está em toda parte. E esse amor sempre vai estar conosco. O Emmanuel continua e é bem interessante porque agora ele vai explicar esse amor do Criador. Ele diz assim: o verme é amado pelo Senhor, que ele concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha, o pássaro indefeso pode acolher-se à serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. Olha que lindo! Deus, Ele ama a tudo e a todos. O verme, aquele espírito mais evoluído, Ele ama a rosa e também ama o espinho. E a despeito desse amor de Deus pelas criaturas, que Ele não distingue os seres e tudo da sua criação, qual o sentido profundo, em síntese, que nós poderíamos trazer para o nosso cotidiano? Vamos nos amar, independente do grau de evolução que o outro esteja. Compreender que cada um está no seu estágio evolutivo e que está na sua luta interna de aprendizado. Porque quando eu aprendo também a me respeitar e verificar as minhas limitações e todo dia nessa luta trabalhar para me melhorar, eu também vou aprendendo a compreender e respeitar o outro. Porque todos nós
podemos sim ser amados. Mas assim, a gente quer ser amado. A gente faz o mal, a gente quer ser amado. A gente ofende, a gente quer ser amado. A gente trata mal, mas a gente quer ser amado por aquela pessoa. E nós? Nós estamos amando o outro? E Emmanuel continua. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que Ele nos ama, determine e estejamos sempre sob a lei da responsabilidade que se manifesta para cada consciência de acordo com suas obras. Aqui nós poderíamos trazer a lei de causa e efeito, que nos traz uma responsabilidade ao que nós fazemos. É aquele segmento, é aquele processo. Ou seja, hoje nós estamos o quê? Colhendo o que nós fizemos no passado. E no futuro nós vamos colher o que nós estamos fazendo hoje. Qual é o nosso principal objetivo? Estarmos presentes no hoje. O que é que eu posso fazer hoje para colher bons frutos no futuro? A minha preocupação primordial na minha existência é esta. E ele continua. E amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Aqui nós vamos perceber a questão da reencarnação, das múltiplas existências que nós temos. E claro, nós temos a eternidade pela frente. Ah, mas não, então vou deixar para aprender na próxima existência, porque nessa eu já estou cansado. Eu já estou cansado porque eu ando, todo dia é um problema, todo dia é uma situação difícil. Mas aí nós vamos ter que fazer uma escolha. Nós vamos querer continuar sofrendo com as dores para aprender, ou nós vamos já aprendendo, procurar aprender para que sejamos felizes? São as nossas escolhas. Vamos estacionar como espíritos, como veículo lá no início que nós falamos, sem o combustível? Ou vamos colocar o combustível do amor na nossa caminhada para que possamos, nesse processo, aprendermos? E ele fala, herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali, na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que se empenha o coração. Aqui nós estamos falando de quê? Do livre arbítrio de cada um de nós. São as nossas escolhas. Eis porque Jesus, o modelo divino enviado por ele à terra, para clarear-nos a senda em cada passo de seu ministério, tomou amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Esse é o nosso grande modelo, Jesus de Nazaré. Quem ele defendeu? Defendeu os pobres, as mulheres, os mais desprotegidos. E ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por fim, ele diz, descendo a esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Jesus, ele nos deixou um legado enorme,
um legado de amor, ele é a própria personificação do amor. Então, quando ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele separa o pecado do pecador. Ele passou aquela existência inteira combatendo o pecado, os vícios, as imperfeições, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ciúme. Mas ele jamais condenou o pecador. Ele jamais nos condenou, jamais nos julgou. Então Jesus é esse excelso governador planetário que está todos os dias trabalhando por cada um de nós e nos amando. E depois desse início que nós falamos muito de amor, que muitas vezes toca os nossos corações e as emoções, elas afloram, nós vamos falar um pouco de emoção, sentimento e amor. Porque muitas vezes a gente, eu preciso cultivar esse sentimento maior do amor dentro de mim, mas como que nós vamos fazer isso? Então vamos pensar. A emoção, ela serve de matéria-prima para o sentimento. E o sentimento serve de matéria-prima para o amor. E como é que se dá essa escala? Como é que se dá? Como que eu posso fazer para ir desenvolvendo dentro de mim esses sentimentos positivos? Então vamos pensar, o que seria a emoção? A emoção é uma reação imediata, involuntária do nosso corpo em relação a um estímulo do meio. Mas a emoção ela é aquela coisa que é rápida, é passageira. Nós poderíamos dizer que nós fazemos algo e não temos consciência do que nós estamos fazendo de forma física, corporal. Então, mas ela é importante por quê? Porque nós nos protegemos com essas reações, com essas emoções, nós reagimos e muitas vezes para sobreviver. E quais seriam os exemplos? Medo, seria um exemplo, a raiva, a ira, a tristeza, o nojo, a surpresa, um medo rápido. Aquele medo, chegou a pessoa, bateu uma pancada, às vezes no centro espírita cai uma coisa, aí todo mundo olha assim para trás, é o medo naquele momento, mas passa rapidamente, é uma emoção. E o que seria o sentimento? O sentimento é a matéria-prima que conduz ao amor. O sentimento é uma interpretação da emoção. É uma interpretação mental da emoção. E o que seria isso? O que seria? É um movimento subjetivo de cada um. Por exemplo, aqui um susto na casa espírita, talvez alguns se assustem, outros não, outros sintam vontade de correr, outros fiquem parados. Então, são reações diferentes e o sentimento também é muito subjetivo. Vamos dizer assim, o sentimento. Então, o que seria o sentimento? O sentimento pode ser uma mistura, gente. O sentimento não é só uma coisa, pode ser uma mistura. Por exemplo, o amor é uma mistura de alegria, de cuidado, de vínculo, de zelo. E a gratidão é um sentimento. A ansiedade é um sentimento, pode ser gerada pelo medo, que é uma emoção. Agora, o medo pode virar um sentimento? Pode. Se o medo perdurar muito tempo, por exemplo, eu tenho medo de alguém, e esse medo não passa, e esse medo vai durando muitos dias e meses, passa a ser o quê? Um sentimento. Por quê? Porque a emoção ela é duradoura. O que diferencia mais da emoção do sentimento é a duração. A emoção é rápida, passa. O sentimento não, ele é mais duradouro. Então, o sentimento, as emoções é do corpo, os sentimentos é do cérebro, depois que a mente processa. A reação é rápida a fatos, a situações, a pessoas. E o sentimento é o quê? São afeições, são as experiências subjetivas de cada um. As emoções, elas são exteriores. Os sentimentos são interiores de cada um. Por que é importante nós percebermos isso?
prestar atenção nas emoções e nos sentimentos é um fato fundamental para que a gente possa aprender e evoluir. Mas por quê? Veja bem, alegria, medo, raiva, a raiva é uma emoção. Mas se eu vou cultivando a raiva todos os dias, isso vai virar o quê? Ressentimento, frustração, é um sentimento negativo que pode nos adoecer. Medo. Eu tenho medo um dia, mas aí, naquele medo, vamos imaginar que um cachorro bravo, grande, começa a correr atrás da gente. Ou a gente está passando, ele avança. Então, qual é a nossa tendência? Correr. E é um medo, é um susto muito grande. Isso ali pode passar. E no outro dia, o meu sentimento seja de quê? De gratidão. Graças a Deus que nada demais aconteceu. Eu me assustei, mas corri e nada aconteceu. E a minha reação pode ser outra. Eu posso ficar com trauma e não posso ver cachorro de longe que já me dá vontade de correr. Não pode? Então, o que é que a gente tem que fazer? Trabalhar os nossos sentimentos. Essas emoções, elas são todas bem-vindas. Agora, tudo vai depender da minha forma posterior de interpretar essas reações e transformá-las em sentimentos positivos ou sentimentos negativos. Deu para entender mais ou menos por que é importante a gente aprender a diferenciar isso? Pois bem, e sentimentos positivos e negativos? Os negativos são ruins? Não são tão ruins. Nos mostram o quê? Que tem algo que nós precisamos arrumar dentro da gente. Então, quais são os sentimentos positivos? O que é que eles nos causam? Eles nos fortalecem. Eles nos trazem autoestima, bem-estar nos relacionamentos. É tão interessante que o sentimento positivo, ele aumenta o nosso sistema imunológico. Olha que legal, como tudo está ligado. Espírito, perispírito e corpo. Tudo está ligado. Quando o espírito adoece, mais dia menos dia aparece o quê? A doença no nosso corpo físico. Pois bem, os sentimentos negativos são ruins? Não são muito bons, mas são válidos. Porque através desses sentimentos ruins, quando a gente percebe que nos causa esse desconforto emocional, o que é que nós vamos fazer com ele? Com esses sentimentos ruins, nós vamos trabalhar. Toda vez que nós tivermos esses sinais, nós precisamos o quê? Dar atenção a esses sentimentos, para transformá-los em sentimentos bons. Esse é o nosso grande papel. E os sentimentos negativos são o quê? Raiva, tristeza, medo, culpa, vergonha, ansiedade. Tudo isso são sentimentos negativos. Em resumo, nós não precisamos evitar os sentimentos ruins. Nós precisamos aprender, nós precisamos escutá-los, nós precisamos transformá-los. É isso que nós precisamos fazer. E é transformando esses sentimentos negativos em sentimentos positivos que aos pouquinhos nós vamos criando, nós vamos conseguindo a matéria-prima do amor. Esse reflexo de Deus em todos nós. Então nós podemos dizer que as emoções é a matéria-prima dos sentimentos, os sentimentos é a matéria-prima do amor. E o que seria esse amor na visão espiritual? Foi o que disse Emmanuel na nossa mensagem inicial. É um amor, é a energia mais pura que existe. É o amor de Deus. É esse amor absoluto pela criação. É aquele amor que liberta, que não vincula. É aquele amor que não é posse, que não é propriedade. É aquele amor que se doa, sem ao mesmo tempo se esvaziar. É aquele amor que cuida, que perdoa, que espera, que tem paciência. Esse é esse grande amor, esse amor
dimensão espiritual. Pois bem, sabemos, falamos de emoções, sentimentos e amor. E no dia a dia, o que é que eu posso fazer para ir trabalhando esse cultivo do amor dentro de mim? Na praticidade, no dia a dia, o que é que nós podemos fazer? Existem 3 coisas que se relacionam intrinsecamente, ou seja, que juntando, nós vamos chegar ao autoconhecimento. Quem mais auto se conhece, mais aprende, mais evolui, mais ama. Tá? Entendido isso? Então, existem 3 coisas: pensamentos, palavras e ações. Essas 3 coisas todas têm energia. Nós achamos que o pensamento não tem energia, tem. Palavra tem energia, comportamento muito mais energia. Então é preciso o quê? Os nossos pensamentos são o quê? As sementes. É o que está na nossa mente. Ou seja, tudo começa na mente. As nossas ideias, as nossas crenças, os nossos desejos, os nossos sonhos. E por que nós precisamos monitorar os nossos pensamentos? Para que a gente não absorva os pensamentos mais mesquinhos, menos produtivos, para que a gente aprenda a detectar os maus pensamentos. E também, como o pensamento tem energia e tem força, toda vez que eu penso, eu não sou capaz. Toda vez que eu penso, eu não estou aprendendo. Toda vez que eu penso, como eu não sou competente para isso. Os nossos pensamentos têm energia e têm força. Então, eu sou capaz. Toda vez que eu duvido da minha capacidade, eu estou duvidando de Deus. Porque nós somos as suas criaturas. E todos nós temos esse germe da perfectibilidade que cabe a cada um de nós desenvolver. As palavras são a ponte, que também é energia. Então as palavras, elas revelam muitas vezes o que anda no nosso pensamento. Reforçam o que nós pensamos, o que está dentro de nós. E aí, nós temos que ter cuidado com as palavras, porque as palavras, elas influenciam os outros. Elas nos influenciam e elas criam realidades. Olha que interessante. Então, é uma forma de vibrar. Quando nós fazemos uma oração em pensamento ou falando, são vibrações que podem chegar a espíritos que nem estejam no planeta Terra, a depender da nossa força de vontade. E o comportamento? O comportamento é o fruto. É também energia. Então, depois de pensar, depois de falar, aí vem esse estágio final, esse passo final, que é os nossos atos. São os nossos atos, os nossos comportamentos, a nossa forma de agir. Então, aqui chega o que? A manifestação concreta dos pensamentos que nós alimentamos. Chega na manifestação concreta das palavras que nós cultivamos. Mas como utilizar essas 3 coisas? Tudo bem, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. Precisamos utilizar sempre, lembrando o que Jesus nos disse. O que foi que ele nos disse? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiar o quê? Pensamentos, palavras e atitudes. É a regra de ouro que Jesus nos traz. Então, como trabalhar esses instrumentos para evoluir? Vamos observando os nossos pensamentos sem julgamento. Ah, esse pensamento é meu, esse pensamento não é meu, não importa. Se é meu, se é do Espírito que está do meu lado, não importa. É bom, é ruim. É bom, siga, aceite, apoia. É ruim? É ruim? Não quero, vou reter. É bom para mim, é bom para o outro, é útil, não é útil? Vamos aprender
aprender a pensar. Vamos aprender a reflexionar. Deus nos contemplou com a inteligência para que possamos utilizar da lógica, da razão no nosso dia a dia. Porque os nossos pensamentos, palavras e comportamentos, por mais que sejam intuição do Espírito, quando eu transgrido as leis de Deus, as leis divinas, eu vou ter que reparar isso no futuro, independente se o pensamento foi meu ou não. Eu acolhi. Eu resolvi pensar, eu resolvi falar, eu resolvi fazer. Então, que a gente possa utilizar as palavras como instrumento de cura. Como assim instrumento de cura? Quando eu falo assim, vamos evitar as palavras que limitam, nos limitam. E limita os outros também. Eu nunca consigo fazer isso, eu sou um desastre nessa vida, eu não consigo fazer nada, isso nos limita. Porque como é que você vai fazer algo que você já disse que não vai dar certo, que você já pensou, já falou que não vai dar certo? Isso nos limita demais. Então, vamos começar a utilizar outras coisas. Estou melhorando. Eu sei que vai dar certo, é um grande desafio, mas vai dar certo porque eu estou me esforçando. Então, a gente, às vezes assim, a gente olha para o outro, você tem que fazer isso, você deve... Não, vamos olhar para o outro, conversando, se for o caso. Meu irmão, você não acha que você precisa fazer isso? Olha como é diferente. Você tem que fazer. Não, você não acha que você precisa fazer. Até para nós. Quando você diz assim, eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu tenho que fazer isso, é uma obrigação. E quando eu penso na obrigação, essa obrigação é lá, pesa. Então, eu preciso fazer. Por que eu preciso fazer? Porque eu escolhi muito. Porque eu acredito que é útil. Eu acredito que é bom para mim, para o outro, para quem me rodeia. Então, vamos pensar nisso. E mais uma regrinha de ouro que Jesus nos fala. Ele diz assim, faça aos outros. Se você gostar de mim dos outros, lhe fizesse. Então, quando eu estou mudando meu comportamento, não deu tempo não. Eu ir lá no Evangelho, procurar uma resposta para isso, aí eu penso. Mas se o fulano ir lá, fizesse isso comigo, como era? Daria certo, eu ia gostar, eu ia agradecer. É a regra de ouro, mais uma, que Jesus nos deixou. Nós poderíamos aqui ainda falar de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 13. Aquela maravilha, né? Porque Paulo, em que ele fala, ainda se eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse o amor, seria como o bronze que soa ou como símbolo retinho. E as palavras de Paulo tocam fundo no nosso coração, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a caridade, que estamos ajudando, mas ao mesmo tempo a gente dá com a mão direita e diz, eu não deveria, e pensa, eu não deveria estar dando, que essa pessoa merece. Não deveria estar fazendo, porque eu não tenho condições de fazer. Então Paulo, quando nos traz essa reflexão, que ele ainda diz assim, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse o amor, isso nada adiantaria. Então vamos pensar, a pessoa que entrega o café no ambiente de trabalho, ela vai e lista aqui o café e sai. Mas tem outra que vai, entrega o café, dá um sorriso. Aí ela vai lá na mesa, bota uma toalhinha na mesa, organiza as coisas. Qual a diferença? É o plus. É o plus do amor que Paulo fala. Então, quando
Alguém vai de bom humor para o trabalho, chega e diz: bom dia, gente. Que hoje, esse nosso dia, sejamos pacientes e que Deus nos ilumine. Aí chega outro, de cara fechada, o colega diz bom dia e não responde. Fica lá no canto dele e muitas vezes nem olha para o colega. Qual o cruz do amor que Paulo nos fala? É nossa obrigação ir para o trabalho? Sim. Sim, é obrigação servir o café? Sim. Mas tem o cruz do amor. E aí nós poderíamos falar de tantas outras coisas na nossa família, porque aqui na casa espírita a gente é assim, aí quando chega em casa, aí maltrata os familiares, aí fica, mas eu estou nessa situação porque fulano está assim, eu estou nessa situação porque a minha família é assim, e maltrata os que estão em casa. Muitas vezes, nós, quando não concordamos com as ideias dos outros, nós agredimos. Nós agredimos por palavras, agredimos através dos nossos comportamentos que não pensam como a gente. Jesus não julgou nenhum de nós, mas nós julgamos o nosso próximo, o outro, todos os dias. Acima de tudo, nós precisamos respeitar os nossos irmãos, independente do grau evolutivo de cada um. Independente disso. Aí nós vamos concluir com o que Jesus nos deixou, falando também de amor ao que ele chama o maior mandamento. E Jesus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o que é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas consiste em respeitar as leis divinas, submeter às leis divinas. Ou seja, quando eu digo se submeter às leis divinas, é nos conectar com Deus. E para que possamos nos conectar cada vez mais com Deus, é preciso não infringir as leis de Deus. E essa conexão, para que cada vez mais possamos amar, refletindo o amor puro de Deus através de nós. Que é através de quê? Do amor e da caridade, que nós chamamos de amor-doação. E ele ainda diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é a medida de Jesus para nós? Amar ao próximo. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E Divaldo diz uma coisa interessante: se ame. Porque você não vai conseguir amar o próximo sem se amar. Se respeite, eu digo se respeite. Porque se eu não me respeitar, eu não vou conseguir respeitar o meu irmão. Porque se você se amar e amar o seu irmão, aí sim vai poder amar a Deus. Porque se conectar com Deus, você só vai conseguir se você se amar e amar o seu irmão. Porque Deus é o Criador. E nós não vamos chegar perto dele sem amar as suas criaturas. É isso. A sublimidade de Jesus. Jesus, ele trouxe ensinamentos imutáveis para todos nós. Ensinamentos que eles estão em nossas mentes, é preciso só que no dia a dia a gente procure onde está armazenado lá, nas nossas memórias. Ele falou muita coisa, mas talvez o maior ensinamento de Jesus foi em relação àquilo que ele não falou. Se pudermos pensar, Jesus jamais falou da traição de Judas. O que ele ia falar? Será que ia ser julgamento? Julgar o outro? Ele não falou.
Jesus não falou da negação de Pedro. Jesus não falou e não combateu. São as nossas imperfeições temporárias e provisórias. Jesus não falou da ingratidão dos seus amigos que o abandonaram quando ele estava no caminho do Calvário. Todos aqueles o abandonaram de forma covarde. Jesus jamais falou. Qual foi a frase de Jesus quando estava em sofrimento físico do seu corpo físico naquele momento, próximo ao seu desencarne? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É preciso que compreendamos os ensinamentos do Cristo para verdadeiramente seguir. Até hoje, nós poderíamos nos perguntar como anda a nossa ingratidão ou gratidão em relação a Jesus. Nós estamos caminhando na seara de Jesus, na seara do Mestre, na seara desse governador planetário? Vamos pensar. Como está o cultivo do amor no nosso templo interior? Essa reflexão do amor de Deus para conosco, como está? Nós estamos seguindo o exemplo de Jesus? O amor como combustível para o espírito. Como anda o seu veículo? Você está abastecendo todos os dias de amor e caminhando rumo ao Mestre Jesus? Como está o nosso tanque de combustível? Nós temos alguma reserva ou o nosso carro está parado? Vamos pensar. E para terminarmos a reflexão da noite, nós vamos ler uma mensagem que está na Revista Reformador de maio de 1967, Madureza Espiritual, para que a gente possa fechar a noite de hoje com essa última reflexão. Antes do esclarecimento espírita, é compreensível que a criatura subverta os valores da vida, mas depois de investir-se na posse do conhecimento da própria imortalidade e das leis que lhe regem os destinos, a maneira espírita de se conduzir claramente se revela o caráter cristão nas mínimas circunstâncias da existência. É por esse motivo que o espírita evangélico age sem apego, progride sem soberba, ama sem egoísmo, serve sem recompensa, auxilia sem reclamação, aprende sem vaidade, ensina sem exigência, esclarece sem azedume, perdoa sem condição, espera sem ociosidade, corrige sem reproche, observa sem malícia, socorre sem barulho, opera sem temeridade, colabora sem constrangimento, constrói sem alarde, confia sem basófia, administra sem imposição, obedece sem servilismo. O espírito evangélico, onde esteja e com quem esteja, sabe perfeitamente que as suas convicções se erigem à condição de veículos das ideias que abraça e, em razão disso, seleciona as suas próprias atitudes perante o mundo e a vida, conscientes de que, havendo atingido a madureza espiritual, se pode fazer o que quer. Somente acerta com as leis do Senhor quando faz o que deve. Meus queridos irmãos, amigos, Jesus de Nazaré seja esse grande bálsamo nas nossas vidas e que através dele possamos nos conectar com Deus, com esse amor puro, e que possamos
pegar, que possamos sentir esse amor puro e que possa, através de nós, dos nossos pensamentos, palavras e comportamentos, sair, sejamos luzes nos nossos caminhos e nos caminhos de todas as pessoas que nos cruzam. Que Jesus nos abençoe e nos proteja. Queremos agora agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a nossa irmã pela sua maravilhosa palestra e informar que segunda-feira nós teremos na Evangelioterapia Gonçalo, que vai nos trazer o tema, os superiores e os inferiores, de todos os convidados. E na quinta-feira teremos Gonçalo de novo fazendo uma palestra sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. Então, vocês estejam todos convidados, tanto para a segunda quanto para a quinta-feira. E assim, eu passo agora a palavra para a nossa irmã. Você vai cuidar para a pessoa que der É da Páscoa? É. Sim, também queremos lembrar vocês que nós estamos com a campanha dos bombons para nossas crianças da evangelização infantil. Viu? Se alguém se lembrar, puder trazer, a casa agradece, a espiritualidade também. Os bombons para a gente entregar às crianças agora por ocasião da Páscoa. Certo? As nossas crianças da evangelização. Agradecemos a todos e eu passo agora a palavra para a Jocelana, eu vou fazer a prece do encerramento. Muito obrigada. Antes de iniciarmos a prece, eu queria também fazer um pequeno aviso rápido. Nós iniciamos essa semana um curso preparatório de iniciação ao Espiritismo e quem quiser comparecer na terça-feira, 7 horas da noite, estejam todos à vontade, estamos aqui para recebê-los. Quem tiver interesse de estudar um pouco mais da doutrina espírita, tá certo? Toda terça-feira, de 7 às 8. Tá bom? Quem preferir fechar os olhos nesse instante. Divino Mestre Jesus, os corações, Senhor, encharcados de gratidão por este momento de luz, por este momento de paz, por esse momento de encontro, Senhor, com os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Nós vos agradecemos. Agradecemos, Senhor, pois sabemos que precisamos de Ti. Agradecemos pelo Teu amor. Agradecemos pelo Seu trabalho em favor do planeta Terra. Agradecemos, Jesus amado, pelo Teu exemplo. Não somente pelas suas palavras, mas acima de tudo pelo seu exemplo, pelo seu comportamento. Que possamos a cada dia ter a força e o discernimento de seguir. Que a cada dia, Jesus, possamos entender e compreender o teu amor por nós. Que a cada dia, Jesus amado, querido, possamos projetar esses sentimentos positivos em favor do outro. Que possamos enxergar onde podemos servir, onde podemos ajudar. Que possamos trabalhar na tua seara e que possamos caminhar no latim. Protege esta casa de oração, Jesus amado e querido. Que
que possamos todos nós reavivar em nossas mentes e corações os compromissos ainda assumidos antes desta reencarnação. Obrigada, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. Obrigada pelas nossas lutas, porque sabemos que não estamos sozinhos. E por fim, Senhor, nós vibramos pelo nosso planeta, vibramos pelo nosso orbe terreno. Vibramos, Senhor, que em cada canto e recanto possa reinar a tua luz, a tua misericórdia e o teu amor. Esteja conosco, Jesus amado e querido, hoje e sempre, que assim seja.